E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Continuando os nossos estudos sólidos geométricos, nós vamos finalizar a unidade. Então, vamos recordar um pouco dos polígonos, né? Classificação dos polígonos quanto aos lados. Antes de eu classificá-lo, eu tenho que saber o que é um polígono. Polígono é uma figura plana, ela faz parte do mundo bidimensional, comprimento e largura, formada por segmentos de reta. Professor, o que é mesmo segmentos de reta? São pedacinhos da reta. Então vamos lá, vamos ver alguns polígonos. Quantos segmentos de reta tem? Dois, três. Três segmentos de reta, três lados. Qual é o nome? Triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. E o que é um polígono regular? Quando eu tenho todos os lados e ângulos iguais, eu tenho um polígono regular. Regular porque tem uma regularidade, né? Eles são iguais aqui, ó. 10 desses polígonos. Qual que não é regular? Apenas esse quadrilátero, que é um trapézio, apenas o quadrilátero de azul escuro. Os demais, vocês observam, têm a mesma medida. Ó, pelo desenho, todos os lados são iguais, né? Então, ó, é regular, é regular, é regular, é regular, é regular. Não é polígono regular, apenas o trapézio, esse quadrilátero de azul. E por que eu fiz essa revisão de polígono? Porque nós vamos precisar para classificar as pirâmides e os prismas. Falando em pirâmides e os prismas, eles são poliedros, como visto na unidade anterior. Mas para ser uma pirâmide, precisa ter qual característica? Então vamos lá. As pirâmides são poliedros com uma base, formado por um polígono, e suas faces laterais são triângulos. Então a pirâmide ela tem uma ponta e uma base. Para ser pirâmide, a principal característica, as faces laterais serão triângulos. Então, quantos triângulos eu tenho aqui? 6. Porque na minha base, nesse polígono da base, se eu contar, quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 lados no meu polígono da base, eu vou ter 6 faces laterais. A base também é uma face. Então, os vértices são os vértices dos polígonos, são os pontinhos. Então, quantos vértices tem esse polígono da base aqui, que é um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um lá em cima, na ponta, eu tenho 7 vértices. Quantas arestas nós temos? Arestas são as linhas, são os lados dos polígonos que formam o sólido. Então, nós vamos contar 6 linhas abaixo, 6 linhas nas laterais. Eu tenho 12 arestas. E faces? Uma face abaixo, que é a base, e 6 faces laterais. No total, eu tenho 7 faces, né? Uma da base e 6 laterais. E essa pirâmide é uma pirâmide hexagonal porque a sua base é um hexágono. O que determina o nome da pirâmide é o tipo do polígono da base. Se fosse um triângulo, seria pirâmide triangular. Avante, nós vamos estudar isso com mais detalhes. Agora vamos falar um pouquinho de prismas. Os prismas são poliedros com duas bases, polígonos, paralelas e geometricamente iguais. As suas faces laterais são quadriláteros.
Então vamos lá. Para ser prisma, enquanto a pirâmide tem uma base e uma ponta, para ser prisma eu vou ter duas bases iguais, dois polígonos iguais, né? É, Além disso, a principal característica do prisma são as faces laterais serem quadriláteros, ou seja, figuras de quatro lados. Então, quando as minhas faces laterais são figuras de quatro lados quadriláteros, eu tenho um prisma. Aqui nós temos os paralelogramos, né? Posso ter retângulos e as minhas bases. As minhas bases aqui, eu tenho duas bases idênticas. De quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu já sei que ele é um prisma octogonal, né? Porque ele tem, a base é um octógono, octogonal. Mas, professor, quantos vértices? Os vértices são os pontos, né? São os vértices dos polígonos. Eu tenho 8 acima e 8 abaixo. No total, 8 mais 8, eu tenho 16 vértices. E quantas arestas? Eu tenho 8 acima, que são as linhas, os lados dos polígonos, e 8 abaixo, 16, mais 8 nas laterais. Então, 16 mais 8 são 24 arestas. E quantas faces? Eu tenho duas bases, né? Nós sabemos que no prisma, o prisma tem esses dois polígonos iguais, são as bases. No caso aqui, nós temos dois octógonos idênticos, duas bases, mais 8 faces laterais. Então, eu tenho 10 faces no total. É um prisma octogonal porque as suas bases são octógonos. Cilindros, cones e esferas. A esfera é uma superfície totalmente curva, né? O cone, ele tem uma base e uma ponta, ele segue essa característica da pirâmide, lembrando que pirâmide é um poliedro e cone é um corpo redondo, cilindro, cone e esferas são corpos redondos, ele tem uma base e uma ponta, mas ele tem uma superfície lateral curva, assim como o cilindro, né, ele segue essa ideia do prisma de ter duas bases idênticas. Qual é a base do meu cone? É um círculo. Quais são as bases idênticas do meu cilindro? São dois círculos. E uma superfície lateral também curva. A classificação das pirâmides e dos prismas faz-se de acordo com o polígono da base. Prisma, então vamos fazer a classificação. Né? Nós já estudamos o que são prismas, já estudamos o que são pirâmides. Sabemos que pirâmides têm uma única base e uma ponta e todas as suas faces laterais são triângulos. Sabemos também que prisma tem duas bases, dois polígonos idênticos e as faces laterais são quadriláteros. Então vamos observar alguns modelos de prismas. Agora vamos observar alguns modelos de pirâmides. Observem que o polígono da base é esse rosa, que é um triângulo. Ó. O prisma tem duas bases idênticas, um triângulo acima e um triângulo abaixo. Então, o polígono da base é um triângulo e o nome do poliedro é prisma triangular. Observa que a base é essa parte de amarelo, são duas idênticas, uma acima e uma abaixo. E essa parte de amarelo é um quadrilátero, tem quatro lados. E eu leio prisma quadrangular. Observa também que aqui é um pentágono, essa parte rosa. Então, o polígono da base é um pentágono. Como que eu sei que é um pentágono? Se você não sabe, vendo o desenho, conta. 1,
2, 3, 4, 5 lados. Então, vai ser um prisma pentagonal. Aqui é uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma figura de 6 lados, uma acima, duas bases idênticas, uma acima e uma abaixo, um hexágono. Eu vou ter prisma hexagonal. E a pirâmide só tem uma única base. Então, triângulo, pirâmide triangular. Segue a mesma ideia aqui. Quadrilátero, pirâmide quadrangular. Pentágono, pirâmide pentagonal. E hexágono, pirâmide hexagonal. Então, a classificação do prisma e da pirâmide é de acordo com o polígono da base. Triângulo, prisma triangular. Quadrilátero, prisma quadrangular. Pentágono, prisma pentagonal. Hexágono, hexágono, prisma hexagonal. E a mesma ideia para pirâmide. Só troca o nome, né? Tira prisma para pirâmide, coloca triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. E nós vamos para a planificação dos sólidos. Bem, o que é planificar? Se eu cortar o sólido, é tridimensional, comprimento, largura e altura, né? Então, se eu cortar essa figura, se eu cortar esse sólido e abrir e vê-la por inteira, eu vou ter a sua planificação. Então, observem aqui que nós vamos ter a rotação da planificação, né, e do seu sólido. Nós vamos ter a rotação da planificação correspondente ao sólido. E o sólido vai até a sua planificação. Então, nós temos aqui as planificações, 4 acima e 4 abaixo. E nós temos aqui os seus sólidos no meio. Então, quando vão girar ambos, o sólido correspondente à planificação e depois o sólido vai até a sua planificação. É bem interessante. Então, presta bem atenção para vocês ir memorizando essas planificações. Eu nem vou falar muito, não. Eu quero que vocês observem o que está acontecendo e vocês tirem as suas conclusões. A planificação aí, planificação do prisma triangular, a planificação de uma pirâmide triangular, a planificação de um cilindro, a planificação de um prisma pentagonal, a planificação de um cone, a planificação de uma pirâmide quadrangular, a planificação de um paralelepípedo, a planificação de um cubo. Os nomes já foram falados, estamos apenas confirmando de novo. E finalizando a nossa aula, tá a planificação desse poliedro aí. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.